Já estamos de volta com o nosso Bom Astral ao vivo, gente. 11 horas e 2 minutos. Agora nós vamos para aquele momento que é tradicional das segundas-feiras, que é o momento em que conversamos com cada nativo, cada signo do zodíaco, com ela, Evelyn Jimenez Sanches. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Edu, e você? Melhor agora. Começando a semana? Com bom astral. Sempre. Vamos manter o astral, né? O desafio. É isso aí. Manter o bom astral, né, gente? Até sexta-feira. Agora, como foi o final de semana? Tudo bem. Fui no mercado místico. Ai, que legal. Bastante variedade, novidade, palestras, vivências, bem legal. Um beijo aí para a galera do Mercado Místico, né? Que sempre produz eventos de qualidade, né? Na Avenida Paulista. Quem não foi, vale a pena conhecer, gente. Agora, vamos falar com cada signo? Vamos lá. Então, vamos começar com o primeiro signo do zodíaco, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô da justiça. Então, uma semana dos arianos serem o quê? Mais racionais. A justiça é uma carta de imparcialidade, uma carta de lógica, de estratégia, de mental, né? Então, colocar aí uma pedra de gelo aí no coração e usar a mente. E é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de corte, né? Então é uma semana, um período dos arianos pesarem, usar a balança da justiça, se essa situação, essa pessoa vale a pena, e se não vale, usar a espada da justiça. Então é uma carta que a palavra-chave é separação, é cortar realmente o que está bagunçando, porque a justiça ela é a carta mais quadradinha do tarô. Ela é a carta da ordem, da regra, da disciplina, né? A carta do ditado popular de colocar a ordem no galinheiro. Mas para a gente colocar a ordem no galinheiro, às vezes a gente tem que meter a espada. Ela não é uma carta sessão fofura. Então haja com imparcialidade, tudo que for importante essa semana documente, né? A justiça fala de formalização de relações, de documento. É uma das 4 cartas dos arcanos maiores da moral e ética, da honestidade. Então, uma carta bem centrada, o número dela é um 8, que traz o poder de vocês verem com realidade as coisas e equilibrar as coisas, equilíbrio mental, a justiça. Ok, olha só, o Micael Moraes está conosco, acompanhando pelo Aura Pura, colocou: Edu, eu sou ariano. Então, tá vendo, Micael? Essa é a dica para essa semana, hein? Haja de modo racional, né? Um pouquinho mais de frieza aí para resolver as coisas. Mas agora vamos saber o que vem para quem é de touro. Os taurinos, saiu outra carta dos arcanos maiores de corte, a carta 13, né, do tarô, a carta da morte. Então, é também uma carta que aconselha os taurinos a mudarem o padrão de comportamento. Então, a morte fala, olha, se você tiver sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, logicamente, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, muda teu padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, ela é uma carta de transição, é uma carta intermediária. Então, os taurinos tendo aí uma semana de transição e tendo que cortar algumas coisas aí que já fez ali, não teve retorno, né? Olha o número da carta, dá um 13, que é um 4. Então, para esse 4, que é um número fixo, esse 4, que é um número de organização, acontecer, né, que o 4 é um número fixo, às vezes tem que limpar. Ela é uma carta de limpeza que as coisas vão depender de vocês, né, de transição para cortar os nós, cortar as coisas que estão fazendo e que não estão tendo retorno. É uma carta de limpeza. Perfeito! Vamos agora ao terceiro signo do zodíaco. Bora conversar com os comunicativos geminianos. Os geminianos, sai a carta número 4, né, do tarô, a carta do imperador. Essa carta ela é uma carta tema de dinheiro,
é uma carta que fala dos bons contatos. Ele é o imperador, ele representa o protetor material. Então, é uma semana dos geminianos focarem naquilo que tem perspectiva de prosperidade. Ela é uma carta de concretização, né, de solidificação, de materialização dos projetos. E ela é um 4. Então, se organiza para coisas sólidas, fixas, que trazem um certo conforto, uma certa estabilidade. E o imperador, né, no tarô, o que ele é o imperador? Ele é um líder, ele é uma autoridade. Então, uma semana aí dos geminianos se colocarem, né, mostrarem para o que vieram, mas de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, sem ser arrogante, né? E é uma carta que fala dos bons contatos. Então, uma semana de se aproximar de pessoas que acrescentem, né? Se aproximar dos bons. Então, uma carta de dinheiro, uma carta de prosperidade. E aqui o imperador não representa só a prosperidade material, prosperidade nos setores, né? Então, traz esse momento 4 de organização para trazer uma solidez para conseguir os projetos. É uma carta extremamente positiva dos bons contatos, também formaliza relações. Quem é a carta 4, o imperador? É o marido da carta 3 da imperatriz. Então, concretiza relações, formaliza, né? Oficializa relações. Então, uma carta extremamente positiva. Ok, chegamos no 4º signo do zodíaco. Bora falar com Câncer. Os cancerianos, saiu uma das melhores cartas dos arcanos maiores do tarô, o Sol, né? Até tem um termo cigano, o Sol clareia. Então as coisas essa semana aí, para os cancerianos clareando, ele estando com mais pique, mais força, né? O Sol, ele traz a energia vital, entusiasmo, alegria, né? Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte que eu invoco o Sol, né? Então, uma carta extremamente positiva, de revelação da verdade. Então, a gente sempre fala, né? Se tem alguma coisa lua, alguma coisa escondida, alguma coisa secreta, o Sol revela. Então, fala da revelação da verdade. E é uma semana boa para os cancerianos colocarem as situações, exporem, né? É isso aqui que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa. Então, se tem algum mal-estar, alguma situação que não está boa, esclarecimento de situações. E no tarô, o Sol é a carta da amizade, sabe? Então, é uma carta que fala que vocês vão ver quem são os amigos de verdade, quem vocês podem contar. É uma carta de união. Um momento de pensar em vocês, mas não egoisticamente, né? Pensar no seu bem-estar e um momento de brilhar, é o luminário. Ok, vamos saber agora o que vem para você que é de Leão. Bora ver. Os leoninos, sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. É uma carta de sair de cena, o enforcado é uma das cartas do tarô de isolamento, fazer uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, e analisar as coisas que estão fazendo e que não estão tendo retorno. Então o enforcado fala, olha, a vida é troca, né? Você trabalha, você tem que ganhar o dinheiro, você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você. O que não tem troca, né, vira o enforcado. Qual que é a palavra-chave do enforcado? Prova, expiação, estagnação, paralisação, sacrifício. Então, é um momento de isolar, é uma carta de isolamento, ver o que está aprendendo aí. Já bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu? Não é a porta que tem que entrar, né? Então, o enforcado fala para trazer, por exemplo, o enforcado é uma boa semana para fazer meditação, yoga, que são algumas técnicas para acessar a resposta dentro de vocês, para tirar os nós, né? Para não ficar parado as coisas, estagnados. Então a resposta não vai estar fora, vai estar dentro. Vocês vão ter uma grande intuição. Essa carta, mediunicamente, ela traz o Deus interior, a centelha divina bem aflorado, mas tem que dar uma isolada nessas coisas que não estão indo para frente. Ok, recomendações aí para os leoninos. Vamos falar agora com quem é de Virgem. Os virginianos, sai a carta 0 do tarô, né? A carta do louco. Essa é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de maior movimento do tarô.
Então, uma semana aí dos virginianos se mexerem, e esse 0 já vai dar uma dica: começar coisas do zero, inserir na rotina coisas novas, coisas que nunca fizeram, né? Arriscar. Essa carta é uma carta regida por Urano, né? Então traz aí a criatividade, a originalidade, sair daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para a coisa mais futurista, diferente, original, né? O louco é uma carta de libertação, né? Então se libertar aí de crises, insatisfações e inseguranças e aí percorrer caminhos que ainda não foram percorridos, né? Então o louco ele dá uma arriscada, uma carta dos prazeres. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Faça o que vocês gostam. Deixe uma semana mais leve. O louco fala de leveza, de alegria, de instintos, de não planejar muito e ir, né, por caminhos não desconhecidos, que não percorreram ainda, né? Trazer um pouco essa leveza aí e essa criatividade. Ok, recomendações aí para a Virgem. Vamos falar agora com Libra? Os librianos sai a carta número 1 do tarô, a carta do mago. O número também já dá uma dica, né? 1 é o primeiro número da numerologia pitagórica, então ele abre. Então trazer esse momento de iniciar projetos. O mago, espiritualmente, é uma carta muito positiva, né? Ele traz aí a proteção para os librianos, para esse começo, mostrar as suas habilidades, né? Ser hábil, mostrar as habilidades. Uma carta de Mercúrio, que fala de diálogo, de conversa, de através do diálogo e da conversa, né? Vender, trazer o convencimento. O mago ele é o vendedor do baralho, ele é mercuriano. Então, através do diálogo, da conversa, a convencer as pessoas das suas ideias, né? Então, uma carta muito positiva que traz uma proteção espiritual. O mago ele tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então, traz uma semana de mais equilíbrio para iniciar novos projetos com uma grande proteção espiritual, certo? Ok, chegamos agora no seu signo, hein, Evelyn? Bora falar com a galera que é de Escorpião. Os escorpianos sai a carta número 3, né? Que é a carta da Imperatriz, né? O 3 já vai dar uma dica aí para os escorpianos. O 3 traz as ideias criativas. O 3 é um número de se sociabilizar, né? E a Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, ela representa o trabalho do tarô. Então, uma semana dos escorpianos trabalharem seus projetos, mas com praticidade. A Imperatriz, eu sempre falo aqui, ela é a executivona do baralho. Ela não trabalha de qualquer jeito, ela é prática. Então, trabalhar com praticidade. Ela é uma carta que traz fertilidade, a grande mãe do tarô aí, e ela oficializa relações. Quem é a carta 3 da Imperatriz? É a esposa da carta 4 do Imperador. Então, traz oficialização de relações. E também a dica, né, para os escorpianos é a mesma aí para os geminianos. Se aproximar de pessoas que valem a pena, pessoas que acrescentem. E também se colocar, é uma imperatriz, é uma carta de liderança, autoridade. Se colocar de uma forma inteligente, estratégica. Então, a grande mãe trazendo a proteção aí para os escorpianos, né? A fertilidade e a praticidade, né? Ótimo, já já vamos falar com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, mas agora vamos trazer uma mensagem para você que está fazendo aniversário. Fez nível ontem, está fazendo hoje ou nos próximos dias até sábado? Vamos tirar aqui uma mensagem das runas para você. Bora ver, né, Evelyn? Vamos ver aí o que Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos, todas as deusas nórdicas falam dos aniversariantes dessa semana. Vamos ver que runa que sai. Opa, sai uma runa ótima, principalmente para essa semana do Dia dos Namorados. Essa é a runa número 1, né? É a que abre o jogo de runas. O jogo de runas são 25 runas, né? 24 inscritas e a runa em branco de Odin. Essa é a 1 que abre, a runa do gado. Fala de
prosperidade. Ela representa nas runas o dinheiro, né? O gado antigamente era moeda de troca. Quem tinha gado tinha dinheiro, quem não tinha gado não tinha dinheiro, né? Então fala de concretização, de fertilidade. Agora, para cuidar lá do gado é fácil? Não, dá trabalho. Então, qual é a dica para vocês que estão fazendo aniversário? Trabalhe arduamente, se dedique aos seus projetos, porque tem tendência de prosperidade. E por que eu falei do Dia dos Namorados? Porque na parte afetiva, essa runa representa a paixão, é uma runa de fogo, né? Que representa a paixão, que traz o aquecimento dos relacionamentos, que nós estamos nessa semana do Dia dos Namorados. Então, é uma semana que traz aí, né? E é um período para os aniversariantes que traz a fertilidade, desde que vocês se dediquem, né, integralmente nos seus projetos, isso em todos os setores. Muito bom, adorei, hein? Ótima runa aí para você que está fazendo aniversário essa semana. Já já vamos responder uma pergunta mental sua. Você vai pensar num assunto que está precisando de uma resposta e a Evelyn vai tirar aqui, né, uma mensagem para você, tá? Dos oráculos. Aliás, qual oráculo que vamos usar? São os dados? São os dados. Aqui está o baralho cigano. O baralho cigano tem estrutura de 36 cartas. Então, aqui são 6 dados. Então, 6 vezes 6, 36. Ótimo. Então, a Evelyn vai pegar um dado, né, apontado para um lado, uma direção, e aí nós teremos como se fosse uma carta do baralho cigano respondendo já já a sua questão. Já vai pensando num assunto aí específico que você quer saber como que vai se comportar nos próximos dias. Mas agora a gente volta ao horóscopo e é a vez de falarmos com o Sagitário. Os sagitarianos, né, que são regidos por Júpiter, sai uma carta também regida por Júpiter. Então a carta sai domiciliada, sai o mundo. O mundo é uma carta que é regida por Júpiter. Então traz aqui, essa é a última carta dos arcanos maiores. Então o que a gente conclui aqui? Que os sagitarianos vão conseguir fechar os assuntos, né? É uma carta de conclusão. E sempre que sai o mundo, não é resolver de qualquer jeito. O mundo, a palavra-chave é abertura, né? Assim, é fechar com chave de ouro. É uma carta 21 que dá um 3, que traz um momento de crescer. Júpiter traz a sorte, mas tem que ter essa visão mais ampla, né? Então, o próprio nome da carta já dá a dica para os sagitarianos, o mundo, né? Tem que sair do mundinho, tem que sair do quadradinho, ter aí uma visão mais ampla. Traz as bênçãos de Júpiter aí, sorte e equilíbrio, porque essa carta, assim como o mago, né, que tiram os librianos, essa carta também contém os 4 elementos naturais, fogo, terra e água. Então, traz uma semana aí para os sagitarianos de equilíbrio e expansão, né? Então, uma carta extremamente positiva para concluir as coisas. Um bom período de contato com o exterior. Então, traz essa visão mais ampla aí, o grande benéfico, que é o regente de vocês, abençoando essa semana aí os sagitarianos. Perfeito. E vamos falar agora com quem é de Capricórnio. Os capricornianos sai a carta número 10 do tarô, que é a carta da Roda da Fortuna. Então, a Roda da Fortuna, ela é um 10, que dá um 1, é um início transformador. É uma carta de grande movimento do tarô. Então, traz uma semana aí que alguns assuntos vão mudar, mas toda mudança causa um período de instabilidade, né? Uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda para os capricornianos? Se centra, haja como se fosse uma telespectadora, né? Você está do lado de fora, para fazer a roda girar para o lado que você quer. E também a palavra-chave da roda é praticidade. Então, uma carta de sorte, essa carta, na realidade, ela é o destino em ação, né? Ela pega as coisas que estão paradas, estagnadas, ela coloca as coisas no eixo. Então, os capricornianos têm que perceber que o destino vai agir, trazendo momentos inesperados de sorte. Então, vocês têm que aproveitar essa situação. É uma carta de evolução que traz o destino ajudando aí um momento melhor, de movimento, de evolução. Pegue toda a sua experiência, todo o seu passado, tudo que você estudou, tudo que você vivenciou e coloque em prática para trazer um início transformador, né? Ok,
Pessoal, quero saber qual é o seu signo. Você que está aí acompanhando pelo Aura Pura, deixa para mim aí para a gente saber quais nativos que estão aqui com a gente hoje. E vamos seguindo com o nosso horóscopo, bora falar com quem é de Aquário. Os aquarianos sai a carta do Papa, uma das melhores cartas dos arcanos maiores de proteção, né? O Papa, onde ele cai, ele abençoa o tema da casa, né? Então, os aquarianos têm duas bênçãos aí do Papa para conseguir mudar tudo que tem que ser mudado. Por que eu falo a palavrinha mudança? Porque é o número 5. E 5 na numerologia pitagórica traz mudança. Então, o Papa é uma carta de acordos, de conciliação, né? A gente sempre fala, o Papa é da turma do deixa disso, vem cá, dá o dedinho. Ele sai do de mal, vai para o de bem. Ele promove a paz, acordo, conciliação. E ele representa no tarô o especialista. Ele é o orientador, o consultor, o palestrante. Então, se tiver alguma coisa essa semana muito específica, procure um especialista, né? Então, o Papa também é uma das 4 cartas da moral e ética, né? Aliás, saíram todas aí da moral e ética, né? Saiu a justiça para os arianos, saiu o imperador para os geminianos, para os escorpianos a imperatriz e o Papa, que são essas 4 cartas da moral e ética para os aquarianos, né? Então traz esse momento de acordos, de proteção e de oficialização de relações também. O Papa casa as pessoas, né? Então uma carta muito positiva para vocês, de grande proteção espiritual, com movimento de acordos, né? Ótimo, e chegamos no último signo do zodíaco, bora falar com Peixes. Os piscianos, sai a carta número 15 do tarô, a carta do diabo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com as tentações, né? Coisas que aparentam ser master, super, blaster, aí você põe o dedinho lá, o negócio sai podre, né? Então tem que tomar cuidado com as aparências. É uma semana recomendada de fazer limpeza, de trabalhar com o Arcanjo Miguel, né, com a espada de Arcanjo Miguel, para cortar inimigos visíveis e invisíveis, cortar injustiças, com o escudo para se proteger. Cuidado com excessos, né? O diabo ele é uma carta yang demais, ativo demais, é a carta dos infernos, excessos, cuidado com vícios, com exageros. Então é uma semana recomendada aí para fazer a limpeza e ficar bem pé no chão, porque o diabo é uma das cartas de prisão, né? Para não ficar presa, amarrada à ilusão, à fantasia, né? O diabo é aquele negócio assim, um projeto maravilhoso, só que não tem base. Isso é o diabo. Então tomar um pouco de cuidado e fazer suas orações, se conectar com o plano espiritual para ter uma visão real, para conseguir enxergar o que presta e o que não presta. Perfeito, conversamos com todos os signos de Áries a Peixes. Você que está aí assistindo pelo Aura Pura, deixa para mim qual é o seu signo que já já nós vamos interagir um pouquinho. Estamos pela Aura Pura, estamos no rádio também, né? No site, Instagram e pela televisão. Gente, vamos agora responder uma pergunta mental com os dados ciganos? Então, bora pensar num assunto que você está precisando de uma resposta e vamos ver, né, Evelyn, o que vem pela frente. Vamos lá, vamos pedir orientação de Santa Sara Kali, todo o povo do Oriente, o povo cigano, o povo das estrelas. Vai pensando aí, uma questão objetiva, direcionada, uma pendência aí que vocês têm que resolver essa semana. Vamos ver. Opa, sai a carta número 26 do baralho cigano, a carta do livro. É um sim. E qual é a dica para vocês resolverem essa questão? O livro é uma carta mental, então usa a cabeça. Para você escrever um livro, tem que ter começo, meio e fim. O número é um 26 que dá o poder de oportunidades. E o livro fala de pôr no papel. Então tudo que vocês estão pensando aí, coloca no papel, né? É uma carta que daqui vai para cá, materializa. E é uma carta fechada. A palavra, né, chave do livro é segredo. Então, enquanto não conseguir, fica quieto. É uma carta que fala de fechada, usar o racional, colocar no papel. É um sim. No arcano menor, né, na cartomancia, traz ouros, né? O
O naipe é ouros, então traz a concretização com prosperidade. Mas, ó, fica quietinho, o poder vocês têm e vai racionalizando. Nada aqui, tudo aqui. Ok, muito bom, gostei. Olha só, Edivânia Lima está com a gente pelo Aura Pura. É aquariana. Beijo, Edivânia. Luciana Paiva também está com a gente pelo Aura Pura e é de Escorpião. E tem também na sequência a Silvana Aparecida Oliveira, que é taurina. Hoje está diversificado aqui, o Micael é ariano, então tem todos os signos. Eu quero agradecer muito vocês, né, por estarem aí acompanhando o programa aqui com a gente. Aliás, gente, o Aura Pura está sempre marcando presença diariamente aqui no Bom Astral, viu? Valeu todo mundo que está aqui interagindo com a gente. Agora, você que não sabe, né, o que fazer em relação a algum assunto, você sabe que os oráculos, eles podem ajudar e muito a nossa vida, tá? E a Evelyn atende diariamente, seja numa chamada de vídeo ou numa leitura presencial, né? Tem das duas maneiras, né, Evelyn? Isso, presencial e online. As duas formas, só marcar. Isso, é só marcar. Tem a consulta oracular, tem a limpeza espiritual, você que está fazendo aniversário tem a numerologia, e quem gosta de oráculo e quiser aprender, eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Tanto se tiver presencial, eu estou no bairro da Lapa, no Centro Comercial da Lapa, na Rua Roma, 636, Sala 1. É o Espaço Esotérico Estrela Divina. Só marcar. Só marcar. E para marcar é neste WhatsApp, código 11, número 987886000, 11 987886000. Sigam também o Instagram Evelyn com Y, Jimenez com S, Sanches, C-H-E-S. Evelyn Jimenez Sanches, e acompanhem as dicas que ela posta por lá. Evelyn, obrigado pela presença. Obrigada a oportunidade de estar mais uma vez aqui com o Bom Astral. É isso aí, astral ótimo, gente. Vamos mantê-lo desse modo. Já já a gente retorna, um intervalo bem rapidinho. Nós vamos voltar com ela, Cláudia Giovanni, que já está se preparando aqui para entrar e vai ensinar magias para o amor e atender você com o baralho cigano. Não sai daí.